Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na terça-feira da Semana Santa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcentrado, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabia quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estando recostado ao lado de Jesus, Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem estava falando. Então o discípulo, reinclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão, passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tendes a fazer, executai-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava bolsas, alguns pensavam que Jesus lhe dizia a respeito de comprar o que faltava para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite, e depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus é glorificado em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procureis, e agora vos digo, como eu disse também a Judas, aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora, e darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, nessa terça-feira da Semana Santa, primeiro Jesus chama os seus discípulos para uma despedida, um jantar, a Santa Ceia, a primeira missa. Jesus convida aquele que ele quis para que junto dele pudesse celebrar. E lá Jesus estava com o coração muito entristecido. Havia aquele jantar, havia uma agonia no coração do nosso Senhor, de certa forma. Jesus disse assim: olha, um de vós me trairás, um de vós. E aquela coisa de quem, e todo mundo batia no peito e se perguntava quem iria. Ora, aqui é muito interessante que quem o traiu sabia que iria trair. E aí ficou quieto, ficou calado. Então, a possibilidade de ser qualquer um ali era notório. Judas, o traidor,
se fez como se não fosse, ficou quieto. Ele não disse, sou eu que vou te trair. Então, já nessa primeira ceia, já havia um espírito de falta de sinceridade, de honestidade, de integridade. Às vezes nós celebramos a Eucaristia, recebemos a Eucaristia com essa falta de integridade, de sinceridade, de honestidade. Traímos já nosso Senhor, já no partir do pão. E Jesus dizia assim, olha, quando todos perguntavam, será que sou eu? Será que sou eu? Fizeram sinal para aquele que era mais próximo de Jesus, próximo para ouvi-lo. E aí, esse pergunta, Senhor, quem é este? Jesus fala o seguinte, é aquele que eu der um pedaço de pão e molhar no molho. Pão, molho, sangue. Pão, sangue. É o sacrifício. Vou dar e vou molhar o pão e dar a ele. Mas olha só como interessante. Havia antes uma pergunta de quem ninguém sabia de quem era, quem seria. Mas Jesus disse quem é. Jesus disse quem é que o faria a tal ingratidão. E assim ele fez. Mas a interpretação errônea, como até hoje tem muitas pessoas e se multiplicam igrejas e mais igrejas, com interpretações totalmente averso àquilo que Jesus disse, não queria dizer, disse, vou dar o pão para aquele que vai me trair. E os outros ficaram perguntando e se confundiram, acham que ele está falando de Judas, mas Judas, porque Judas precisa comprar mais pão, Judas que cuidava do dinheiro do cofre, precisa administrar, precisa dar dinheiro, ou melhor, pão para os pobres, e por isso Jesus deu a ele primeiro pão e vinho, ou seja, corpo e sangue, foi dado a Judas, e ele negou, ele traiu. E Jesus estava entristecido. E depois que Judas faz isso, cumpre-se a palavra de Deus. Agora o Filho vai ser glorificado, porque a traição já aconteceu. A traição no coração. A primeira traição não foi o ato. A primeira traição vem do coração. E muitas vezes nós assim o fazemos. E é preciso, sim, termos coragem e voltar a nossa vida para o nosso Senhor, apesar dos desafios, crermos que Ele nos alimenta com a Eucaristia, pão e vinho, corpo e sangue, para que o comunguemos e ao comungarmos sejamos outro Cristo para aqueles que sofrem. Não traiamos a nossa fé, não neguemos a nossa fé, não tenhamos outro objetivo com o nosso Senhor que não seja o amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de sermos fiéis a Jesus, que Maria Santíssima, fidelíssima a Jesus, nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.